Glória a Deus. Maravilha. Glória a Deus, maravilha. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero saudar todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, destacando que nós estamos aí para iniciar uma live muito importante com a palavra de Deus para o coração de todos. Amém? Só alguns momentos já estaremos aí com o servo de Deus, Pastor Aziel, participando conosco aqui na noite de hoje. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, maravilha. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Pastor Aziel, a paz do Senhor, meu querido. Pronto, aí, pastor Isaac, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Deixa eu ver que eu estou sem o som aqui, deixa eu ver se eu consigo pôr um som aqui para nós. Está sem som para mim aqui. Tá sem som para mim, pastor Isaac, deixa eu ver se eu consigo aqui dar aí uma... Eu estou sem som, não estou ouvindo. Sem som.
Tá sem som. É um probleminha técnico. Ainda eu continuo sem som. Maravilha. Os irmãos conseguem ouvir agora? Irmã Saúde, está conseguindo ouvir? Maravilha. Os irmãos conseguem ouvir agora? Amém? Irmã Saúde, está conseguindo ouvir? Maravilha. Os irmãos conseguem ouvir agora? Amém? A paz do Senhor Jesus, vamos ver agora. Amém, pastor Zé? Agora sim. Está me ouvindo bem? Amém, amém, queridos. Houve um pequeno problema técnico aqui, mas graças a Deus já está tudo certo. Graças a Deus, tá? Maravilha. Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Eu quero saudar aqui também o homem de pastor nesta noite, né, está aqui conosco, para juntos aqui compartilhar uma palavra de Deus para cada coração. Pastor Zé, o paz do Senhor. Quero cumprimentar o povo do ministério da AD Pedra Fundamental, que está conosco. Os irmãos que servem a Deus aí com o pastor Zé na igreja AD Unção de Efraim. A paz do Senhor, boa noite para vocês. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, pastor Isaac. A paz do Senhor aos amados irmãos que estão ouvindo. Eu quero aqui também agradecer a Deus e saudar todos os irmãos. Aleluia, Jesus. Aí da Pedra Fundamental. Glória a Deus. E da Unção de Efraim. Que Deus nos abençoe. Estamos Aleluia. aqui para fazer Glória a Jesus. algo da parte de Deus que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a vida de cada um. Maravilha. Pastor Zéu, consegue me ouvir? Sim, sim. Amém? Agora eu não consigo ouvir a voz do pastor Ziel. Vê se agora está me ouvindo. Glória a Deus. Os irmãos conseguem ouvir o pastor Ziel? Pastor Ziel, a paz do Senhor, consegue ouvir agora?
paz do Senhor Jesus, estou ouvindo bem o senhor. Agora o senhor está me ouvindo? Glória a Deus. Então, não estou conseguindo ouvir o pastor Ziel. Agora é uma outra situação. O nosso irmão Everton, ele colocou que sim, que está ouvindo. Amém? Amém. Os irmãos, tá ok para os irmãos? Amém. Glória a Deus. Pastor Ziel, uma noite muito especial, né, que o Senhor tem preparado para nós estar juntos aqui, glória a Deus, compartilhando, né, a palavra de Deus para os corações. E nós escolhemos um tema, né, que é o livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Eu quero pedir que as pessoas, os irmãos que já estão conosco, encontrem também este capítulo neste momento, capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Glória a Deus. Capítulo 18 de Lucas é o texto, né, que nós escolhemos aqui para ler. Posso estar lendo, pastor Ziel? Amém. Já estou com ele aqui pronto. Glória a Deus. Diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem temia a Deus, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Glória a Deus. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o texto, queridos, da palavra de Deus, aqui que nós estamos a ler nessa noite, né? E com o tema dessa live sobre a perseverança na oração. E eu quero começar, glória a Deus, aqui, conversando com o pastor Ziel e trazendo uma palavra de Deus também para os irmãos, né, sobre o que é a oração, né? É algo que todos nós falamos muito, precisamos orar, né? E incentivamos as pessoas a orar, mas é importante entender o que é a oração e qual o valor da oração nas nossas vidas. Eu queria começar aqui com o meu amado pastor Aziel, né? Ele trazendo para o povo de Deus o sentido da oração, né? E o valor da oração na vida, nas nossas vidas como crente, como cristãos. Amém? Pastor Aziel tem a liberdade de se expressar, enfim, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Isaac. Uma palavra muito linda que o senhor tem lido. É uma palavra muito forte, uma palavra poderosa da parte de Deus. O cristão, o homem que aceita o Senhor Jesus como teu Salvador, ele já tem que carregar dentro dele o ato, o desejo, a vontade de orar. O sucesso de qualquer ser humano cristão evangélico
aqueles que servem ao Senhor, o sucesso dele, o bem-estar dele, vem através da oração. Então, o Senhor lhe declara no livro de João, capítulo 14, do 13 vai aí até o 14, 15. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. Então, é uma palavra já determinada por Deus. Qual? É profética. Se você orar com fé, você recebe. Então, a luta, a guerra de muitos, e a parte, eu vou dizer, a luta, a guerra de muitos é por falta de oração. E por saber orar, eu creio que vai ser tratado sobre isso também nessa noite. Então, a oração, ela é o carro-chefe, é o sucesso de qualquer cristão que tem o hábito de orar. Eu costumo dizer, pastor Isaac, que quem ora 10 minutos ganha 24 horas. E quem deixa de orar 10 minutos perde 24 horas. Do evangelho, de todos, o louvor, o ensino, a pregação, eu costumo dizer que a oração parece que para muitos é o mais pesado, é o mais complicado, é o mais difícil. Por que essa barreira, essa dificuldade? Porque a única maneira de nos aproximar de Deus é através da oração. Não existe outro meio. Amém? Eu vou aqui esperar o tempo do senhor, porque senão eu falo e o senhor fica sem ouvir. Então, a guerra que o povo enfrenta, o crescimento espiritual. É verdade, pastor Ziel. O crescimento espiritual, o crescimento no evangelho, na presença de Deus, os dons, só vem através da oração, não vem por outro meio. Muitos querem ser usados, mas sem essa palavra tão forte, tão pequena, mas que faz a diferença na vida do cristão, a oração, não chega a lugar nenhum. A palavra está com o senhor, assim que o senhor pode dar sequência. Glórias a Deus. É verdade, pastor Zé. Estou aqui ouvindo o pastor Zé destacando, meus irmãos, e falando sobre essa grande importância, né, da oração e mostrando que acaba até sendo demais, podemos definir assim, é claro que tudo no reino de Deus, né, tem importância, né, o ensino, o louvor, mas a oração, como o pastor Zé bem ressaltou aqui, é um meio, né, preparado para que o filho venha falar com o pai, né? Nós vemos que quando Jesus até vai ensinar, né, a oração modelo, né, a oração modelo conhecido como o Pai Nosso, ele vai mostrar que aqueles que vão orar vai estar falando com o Pai, né? Começa com o Pai Nosso. Então, geralmente, se nós entendermos que a oração é uma conversa com Deus, né, é o meio para a gente ter intimidade com Deus, aproximação de Deus, né, logo nós vamos compreender a importância da oração, entendendo que Deus, ele é Pai. E é tão importante que Jesus, ele dedicou o seu ministério, né, bastante tempo do seu ministério, orando. Eu estava aqui refletindo no dia de hoje, inclusive esses últimos dias, pastor Aziel, irmãos que estão nos ouvindo, que Jesus, aleluia, ele não perdia, né, a oportunidade, glórias a Deus, de orar, né? Jesus estava sempre, vamos aguardar o retorno aí do pastor Ziel. Glória a Jesus.
Glória a Deus. Só um momento, queridos. O pastor Ziel está chegando de volta, amém? Para nós darmos continuidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Só mais um instante, queridos. O pastor Ziel está chegando de volta, amém? Glória a Deus. Enquanto o pastor Ziel chega, eu quero saudar aí vários irmãos, né, que estão aí conosco neste momento. Irmão Everton, Deus abençoe. Pastor Anderley Batista também, a irmã Cleudete, glória a Deus. Irmã Fernanda, irmão Maicon também, a irmã Carla, a irmã Adriana, a paz do Senhor. Todos são bem-vindos. Pastor Franceildo, Deus abençoe, vários irmãos. Pastor Milton. Glória a Deus. Agora sim, pastor, estava sem. Maravilha. Meus irmãos, pastor Ziel está de volta. Amém, pastor Ziel? Amém, glória a Deus. Então, pastor Isaac, o que nós deveríamos pegar e ter esse hábito, um hábito saudável no Evangelho, é o ato da oração. Pastor Isaac, o que nós deveríamos... Isso teria que ser, na vida do cristão, antes de qualquer coisa, a mais importante. Porque através da oração o Senhor tem intimidade com Deus. E tudo na nossa vida, através da oração, acontece. Então, portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, se tiver fé, receberá. Quando o Senhor diz isso no livro de João, se não me foge, no livro do Evangelho de João, a João, o Senhor dizendo, receberá, quer dizer, já está mais do que concreto, já está mais do que autorizado que qualquer coisa que nós pedimos através de oração, receberá. Quem não ora, ele fica um crente anêmico, um crente problemático, um crente sem raiz e um crente até mesmo sem a vontade, o desejo de cultuar Deus. Mas a oração ela é um conjunto de algo que nos fortalece de uma tal forma que você acaba sentindo um anseio, um desejo, a vontade, sabe, de estar na casa de Deus, fazendo a vontade do Pai, independente de qualquer coisa. É muito lindo esse tema que nós estamos tratando, é muito forte. É algo que igreja nenhuma
O evangelho nenhum nasceu sem oração. Agora, muitos perguntam, pastor, tenho tempo de orar? Quanto tempo eu oro? Tem uns que usam aquele tema. Jesus diz assim, quando Jesus foi orar lá no monte, estava no pé do monte lá os seus discípulos, um dos seus discípulos, e quando Jesus volta, eles estavam dormindo, né? Vocês não podem olhar 1 hora, me vigiar 1 hora. Então a pessoa pegou esse tema como 1 hora. Tem pessoa que ele ora 10 minutos, 15 minutos, ele já se derrama nos pés do Senhor. Porque ele já está com o coração aquebrantado, ele já atravessou um dia de bem com Deus, orou, né? E tem outros que oram 1 hora e não sente nada. Então, há uma diferença muito. Meu Deus. Chegamos até o Senhor. Então, o que nós vamos passar, o que eu estou passando aqui para os irmãos, que a oração não é o tempo, não é a quantidade de tempo, porque não adianta nós falar 1 hora com o Senhor, 2 horas, mas nós vamos vigiar 10 minutos. Glória a Deus. Pastor Zé, estou aqui observando na ênfase que o pastor está dando quanto à importância de como nós chegamos, né, na presença de Deus quando vai orar, né? E aí o pastor está destacando a importância de chegar com o coração quebrantado, né? Com rendição na presença do Senhor. E isso faz muita diferença, né? Porque é importante que quando nós vamos chegar na presença de Deus, cheguemos com sinceridade, né? Com o coração sincero, com o coração quebrantado, com fé. E não de uma maneira mecânica, né? Porque também Jesus chegou a destacar quando ele advertiu os fariseus que entrava na casa das viúvas e por pretexto fazia longas orações, né? Mas que não era algo de coração, não era por amor, né? Nós podemos definir assim. Então é importante que quando nós venhamos estar chegando na presença de Deus em oração, cheguemos com sinceridade, né? E se a pessoa ela chega com sinceridade, com o coração quebrantado, ela chega na presença do Senhor com fé, né? Aí ela vai ser atendida. E aí é importante destacar essa diferença. Não é, em primeiro lugar, o tempo que a pessoa se apresenta, mas sim a qualidade, né? Vamos destacar como a qualidade dessa oração. Não é isso, pastor Zé? E isso é muito lindo, o pastor Isaac. É algo assim tremendo, uma revelação divina que veio através de Deus para o Senhor. Muitos não falam mais, né? Não explicam mais. O senhor já viu campanha de tudo, né? Mas a campanha de pessoas que oram, que buscam de verdade, você ter aquele prazer, aquele desejo, aquela vontade, aquela sede, sabe aquela sede que o senhor tem de tomar água? Essa sede, no Evangelho, pela oração, se o senhor for ver, são poucos que tem, né? E Deus deu a toda essa liberdade, todos esse direito de falar com ele sem nenhuma barreira, sem nenhum empecilho, sem nenhuma obstáculo. Todos têm o direito de chegar até a sala do trono. Todos têm direito de falar com o Pai que está sentado na sala do trono. E o pai só está esperando o filho entrar. Tem lugar para orar? Não, não tem. A Bíblia diz no livro, se não, quer ver, eu não sou bem assim de marcar, mas diz assim, deixa eu ver, ore em espírito em todas as ocasiões, como toda oração e súplica. Tendo isso,
em mente, esteja atento, persevere na oração. Quer dizer, a perseverança é continuamente, se o senhor for lá em Tessalonicenses 5:17, está dizendo, é contínuo. O que é? Não é você, mas no teu coração você está falando com Deus. Na tua mente você está em comunhão com o Pai, ligado, sintonizado com o Senhor. Então essa pessoa de oração, ele tem uma intimidade com Deus tão grande, ao ponto de chamar até Deus de papai, né? Vamos aqui para de papaizinho, porque a liberdade que ele tem com Deus é muito grande e ele sabe que não existe guerra perdida para um homem e uma mulher de Deus que ora, né? Eu quero aqui, se o senhor me dá essa permissão, no livro de Efésios capítulo 6, versículo 18, que diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. O crente que ora não vai faltar nada. Ele suprirá. Glória a Deus. Tudo será suprido. A guerra que nós encaramos muitas das vezes, que muitos encaram no relacionamento, no trabalho, diz assim, porque... Não, irmão, ninguém para um crente de oração. Um crente de oração, ele não para em qualquer entulho, em qualquer pedra, Não, um crente de oração, irmão, ele tem uma visão de águia. Ele tem visão de águia. O crente de oração, ele sente cheiro do inimigo, sente cheiro do diabo. Antes do diabo chegar, ele está sentindo o cheiro. Tem o discernimento, né? A percepção, né, pastor Zé? De longe, de longe. Ele fala, não, aí tem a mão do inimigo, não vai não, que não vai dar certo. Deus revela a ele em sonho, mas Deus só fala com quem ele tem intimidade, com quem... eu sou amigo do senhor, se eu não contar para o senhor a minha necessidade, o senhor não vai saber qual é. Deus sabe minha necessidade? Sabe, mas a Bíblia diz aquele que confessa. Através do quê? Da oração. O pai quer ouvir, né, o filho falar com ele, né? A maior vontade, o maior desejo nosso é quando a gente quer que o filho chegue e conta a necessidade dele para a gente. Por mais que o senhor veja, mas é bom que ele me conte. Glória a Deus. Né? Então, isso é muito importante. A oração é o carro-chefe, é o sucesso de qualquer cristão. E um crente que não ora é fácil enganar. É muito fácil enganar. Ele não ora. Ele não ora porque ele está vulnerável, ele está com as portas todas abertas. Mas o crente que ora, ele tendo intimidade com Deus, ninguém engana ele. O inimigo não vai passar a perna nele tão fácil. Por canto de passar, Deus já está mostrando um sonho para ele. Não é verdade? É verdade, pastor Zé. Pastor Zé, dentro dessa importante palavra que o senhor acabou de enfatizar, né? De Deus respondendo às orações. Na sua caminhada de fé, né? Eu creio que o senhor já teve muitas experiências com Deus, inclusive testemunhos, né? De resposta, que o senhor tem certeza, isso aqui foi resposta de oração. O senhor tem alguma experiência ou um testemunho que possa compartilhar para edificar a fé dos irmãos, daqueles que estão conosco, que o Senhor tem essa convicção, isso aqui foi em resposta daquela oração que o Senhor, ele me atendeu, né? Alguma causa que o Senhor possa testemunhar? Tem muitas. Uma das primeiras eu vou contar espiritual. Aleluia. Eu tinha muito desejo de ser batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Eu achava muito lindo aquela intimidade que as pessoas tinham com Deus. Eu falava, mas eu quero isso para mim, que alegria é essa? Eles sentem que eu não sinto. Aí até o meu irmão um dia brincando, o Otoniel, ele diz assim, Deus só batiza os fracos, os fortes Deus não batiza não. Não fica se preocupando com isso não, porque o Espírito Santo de Deus já habita em você. Agora o dom de língua, se você tem esse desejo, Deus vai te dar. Né? E eu falei, não, mas eu quero o dom de língua, então. Eu acho bonito essas línguas que eles falam.
E comecei a buscar Deus, comecei a orar a Deus, mas eu era um pouco tímido nessa área. E o Senhor, eu vou dizer uma coisa, até para os irmãos que são um pouco tímidos, Deus jamais vai dar algo para os tímidos. Né? Se não me engano, tem um versículo, o pastor Caleb está aqui do meu lado, que diz assim, eu não tenho prazer com os tímidos, né? Nessa área. Porque o Senhor diz que quando nós entrar na presença do Senhor, nós temos que abrir o nosso coração, nós temos que rasgar o nosso coração, nós temos que se jogar na presença dele. E aí vai pastor Isaac buscando a Deus, buscando a Deus, buscando a Deus, Deus me batiza com o Espírito Santo, dormindo. O senhor vai falar como? Vou explicar para o senhor. Eu sonhava falando em língua. E eu levantei falando em língua e eu queria parar chorando, chorando e não conseguia. Eu falei, mas isso é de mim mesmo, isso é algo de mim. Não, não quero isso, isso é de mim mesmo. Aí no outro dia, a próxima noite, fui dormir, Deus me mostrou que ele tinha me selado com o Espírito Santo. E dali em diante, eu nunca deixei que o Espírito Santo de Deus me usasse, me tocasse para me falar. É um gozo na alma que só sabe quem tem. Glória a Deus. Uma alegria na alma que só sabe quem tem. Essa foi uma. Segunda, está aqui algo, estou falando até daqui. Isso aqui foi um projeto de oração. E segunda, eu já orei por uma alma, que eu tinha muito desejo que aquela alma aceitasse Jesus. E eu orei muito por ela aceitar Jesus. E era uma pessoa que eu falei, não, Deus vai resgatar essa pessoa. E Deus resgatou essa pessoa. Estou dizendo no espiritual, material, tudo que tem foi alcançado através da oração. Da oração. Então, almas deu o Senhor, assim, através da minha oração, muitas pela misericórdia de Deus, pela infinita misericórdia, através de oração. E eu tenho tanta fé na oração que eu faço, pastor Isaac, que eu oro a Deus, e antes de receber, eu já começo a agradecer aquilo que eu alcancei. Né? Mas você não pegou ainda, não. Quem tem fé, acredita naquilo que falou com o Pai. A fé, ela tem que estar acima de tudo. A fé é a convicção, a fé é o combustível do crente. Então, eu oro a Deus e já falo, Senhor, já te agradeço pelaquela bênção qual eu te entreguei nas tuas mãos. Já começo a agradecer porque eu sei que vem, eu sei que o Senhor é o Deus, não estou pedindo para o homem, o Senhor é Deus, pela tua infinita misericórdia. Pastor Ziel, tem um versículo com base no que o pastor está testemunhando, que está em Filipenses capítulo 4, versículo 6, onde a palavra diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. Então, aqui já está mostrando realmente, né, que nós devemos orar, ou quando vamos pedir algo a Deus, né, deve ser acompanhado já de ações de graças. E ações de graça é exatamente isso, né, o agradecimento a Deus pelo que Deus ele já concedeu. Então, a oração com fé, né, é exatamente isso, né? Porque quem ora com fé, e fé é o que? É convicção e certeza. Então, ele já crê que Deus ele já concedeu, antes mesmo da pessoa tomar posse daquilo que ele tem pedido ao Pai. Então, aqui está realmente essa grande importância, né, da oração com ações de graças, com ações de graças. Pastor Ziel, eu estava ouvindo o senhor falar aqui, nós temos algumas experiências também nesse aspecto, né, do batismo com o Espírito Santo. É uma experiência maravilhosa, né, que todo cristão deve buscar. Eu estava analisando que nos dias de hoje algumas prioridades, né, a maior prioridade tem mudado na vida de muitos cristãos e da nossa geração. Por quê? Muitas vezes o material, embora que tenha importância e um grande valor, mas está vindo primeiro, né? Eu me recordo que quando alguns anos atrás, sendo aí um pouquinho saudosista,
quando alguém aceitava Jesus, uma das prioridades era exatamente essa. Nascia de novo, se batizar, após isso, queria receber o batismo com o Espírito Santo. E já começava a orar nesse sentido, né? Buscando, olha, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero o dom de línguas, né? Então, coisas que muitas vezes, né? Princípios que muitas vezes vai se perdendo na vida de muitas pessoas e que nós não podemos, né, perder esses princípios. E eu creio que é importante nós, como pastores, né, os líderes também, aqui conosco agora tem vários pastores, vários homens de Deus aí também que está conosco assistindo a live, ouvindo a palavra de Deus. E é importante incentivar a igreja e conduzir a igreja nessa direção também, dessa busca, né, do batismo com o Espírito Santo. O pastor destacou no início aqui da live sobre os dons espirituais, e tem um texto aqui na primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 31, que devemos buscar com zelo os melhores dons, né? Então, a igreja do Senhor Jesus, realmente nós, como filhos de Deus, é muito importante a gente priorizar a oração e a busca daquilo que, na verdade, Deus ele quer conceder para a sua igreja. No livro de Atos, capítulo de número 1, Jesus estava falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Em Atos, capítulo 1, versículo 5. Aí Jesus, quando estava falando sobre o batismo com o Espírito Santo, de repente, os discípulos, no meio dessa conversa, eles começaram a falar sobre a questão da restauração do reino a Israel, a restauração do reino político. Aí eles, olha, não vos pertence saber os tempos pela qual o Pai determinou pelo seu próprio poder, mas recebereis poder que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, né? Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Então, quando os discípulos entenderam isso, eles foram para Jerusalém, e a Atos 1:14 fala, e ali, junto com as mulheres, eles perseveravam unânimes em oração. Então, eles perseveraram unidos orando, aguardando exatamente essa promessa, né, do revestimento de poder. E na visão do pastor, qual a importância, né, de oração unânime, né, falando aqui de igreja, orando coletivamente no mesmo propósito? Porque muitas vezes nós estamos vivendo um tempo onde algumas pessoas, não são todos, muitas vezes se isola, né? Se isola, tem algumas pessoas que se isolam. Mas nós vemos que a igreja de Jesus, ela se dedicava muito quando estava buscando, né, o poder de Deus, aguardando uma promessa também, em orar junto, né? Aqui está escrito, oravam unânimes. Qual a importância da oração coletiva da igreja? Juntos, né? Quando a igreja se junta para orar juntos. Isso é importante nos dias de hoje também. Qual a visão do pastor Zé? Muito lindo. O que o senhor citou. Porque hoje a gente vê, né, em relação à oração, as pessoas já não têm mais aquele desejo de estar entrelaçado na mesma união, na mesma condição, no mesmo clamor. É o erro. Por que é o erro? Uma igreja orando junto, ao todo, sem distensão, sem divisão, que eu digo, separado. Não, eu oro lá no monte, eu vou orar em casa. Não, quando se marca uma oração na igreja, tem que ser a igreja. O que é a igreja, pastor? Porque ali mostra-se a comunhão, a união, o mesmo propósito, o mesmo desejo, a mesma vontade e a mesma sintonia. Quando nós nos dividimos na oração, somos membros, vai ficar faltando algum pedaço do corpo.
Se nós somos membros do corpo de Cristo, vamos supor que ali faltou a mão, não está completa. Então, o corpo ao todo, quando se diz o corpo, se nós somos membros, somos um corpo, por inteiro, tem que estar no mesmo propósito, na mesma comunhão. Na casa de Deus. Pastor, mas eu não gosto de orar. Não é o eu gosto. Quando há uma convocação na campanha de oração para uma igreja, ao todo, é muito importante que todos estejam juntos. O líder, quando o pastor, ou qualquer líder, a irmã de oração, as mulheres, o sacerdote, eu não sei, o bispo, sei lá, cada um tem aí a sua, modo de tratar o seu líder. Eu vou dizer uma coisa: quando ele convoca e não vem, não, eu vou orar, não, já entra um ato de desobediência ali, o inimigo já fez de tudo para desequilibrar aquela ação da oração em comunhão. Então, tem muitas das vezes o agir do inimigo fazendo com que as pessoas não estejam ali naquela oração. Se o senhor for ver hoje, se o senhor for notar, pode ver que batismo com o Espírito Santo na vida das pessoas são praticamente raros. Já percebeu isso? São raros. Eu estou falando da minha geração, toda sexta-feira nós estávamos orando na casa de alguém. Quando não na igreja, mas era direto, jovens sendo batizados com o Espírito Santo, homens, mulheres, Deus renovando, Deus, sabe, a profecia, Deus bradava na terra de uma forma muito linda, muito poderosa, porque o povo estava tudo no mesmo propósito. Hoje, a mentalidade, o inimigo tem colocado uma mentalidade de individualismo. E está muito perigoso a gente, nesse tempo que estamos vivendo, não observar isso com muita atenção. Tem que ser observado isso, sim, com muita atenção. Por quê? Quando isso acontece, há um desequilíbrio no reino espiritual, porque há um vestígio que ficou, o inimigo já achou uma brecha. Então, ele disse: não está todo mundo junto, está acontecendo alguma coisa. E no espiritual, amado, é muito mais sério do que a pessoa possa imaginar. O reino espiritual é muito mais sério do que a pessoa possa imaginar. Eu digo, eu tenho essa graça, graças a Deus, que a oração, por exemplo, dos obreiros, até por causa dessa pandemia, já vem um tempo que não está acontecendo junto na igreja. Mas no coração Deus já tem colocado para que nós voltemos. Eu tenho esse prazer, mas a igreja tem que estar orando junto. Não pode ter individualismo. Pastor, eu vou orar no monte. Você pode orar no monte, mas primeiro atende a oração que foi imposto na casa de Deus. Quando eu oro no monte, a oração ela abençoa o lugar, concorda? O senhor pode concordar comigo. Eu vou aqui, meu Deus, ouvi o senhor de uma, misericórdia. Mas a oração ela abençoa o lugar. Se o senhor ora na casa do senhor, na igreja, o senhor abençoa a igreja e aquele propósito da oração. Por exemplo, o irmão que está doente, abençoa a igreja e aquele irmão que está enfermo vai ser curado. Pode ter certeza que vai ser curado. Porque uma oração, o poder de uma oração de uma igreja, ela tem muito poder. Uma igreja de pé orando, uma igreja curvada orando, mas não tem demônio que fica de pé diante dela, mas não fica mesmo, mas não passa nem na porta. Não passa nem na porta. Uma igreja, quando a gente trata a igreja, é o todo. Todo mundo. De joelhos, meu Deus. O mesmo propósito, né? O propósito que foi colocado naquele intuito, naquele momento, vamos supor que o senhor está fazendo uma campanha de oração para Deus manifestar a glória, a graça, o poder, a misericórdia no meio da família. No meio da família. Aí o senhor convoca, nós vamos fazer uma campanha de oração para a família. Amado,
Nesse momento que o senhor falou isso e os irmãos adotou essa ideia de estar todo mundo reunido orando, o demônio é moído, como moe café na moinha, ele não fica, ele sai da fala, eu vou sair, porque o Deus deles estão passando como se fosse um rolo compressor, está esmagando tudo. Porque uma oração, irmão, o poder da oração é muito forte numa igreja. É muito forte. Ninguém aguenta, não tem demônio que aguenta. Né? Eu me lembrei agora, pastor, não foi no Chile, eu não me lembro bem, que teve que o presidente resolveu fechar todas as igrejas, não ia ter mais culto. Ia extinguir as igrejas. E os crentes daquele país foi todos para a praça orar. Foi clamar na praça. O presidente falou assim, esses crentes é doido, é louco, vamos abrir as igrejas, porque ninguém aguenta. Meu Deus. Ninguém suporta, vai abrir tudo. Só não vai fazer evangelismo, mas não importa, teve que abrir igreja. Porque os crentes levantavam às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, de madrugada, estavam na praça orando. Que diabo que aguenta isso? Exatamente. Não é Glória verdade? a Deus. Tudo isso nos mostra, pastor Ziel, a importância, né, da igreja estar junto no mesmo propósito. O pastor está enfatizando aí, eu lembrei da ocasião em que Pedro, né, ele foi preso enquanto Tiago. Tiago foi ao fio da espada e Pedro ficou preso para ser morto depois da Páscoa. Aí o texto lá de Atos 12 fala, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E aí o resultado, enquanto a igreja orava e perseverava em orar, Deus enviou o anjo que entrou dentro da prisão, né? E de uma forma sobrenatural tirou Pedro para fora daquela prisão. Isso estando ele com vários soldados, né? Aproximadamente 16 soldados ali, para fazer a segurança, as portas da prisão fechada, mas o anjo de Deus tirou ele para fora da prisão e deu a ele o livramento. Então, quando existe essa oração em concordância, né? A oração concórdia, a oração em unidade, quando uma igreja se une para orar, glória a Deus, verdadeiramente, o Senhor opera milagres, né? Dá livramento sobrenatural. E aí que está a importância de realmente não sermos, né, individualista, né? Pensar, eu vou orar sozinho, vou me isolar. Um versículo que está no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 1, diz assim, que aquele que se isola busca o próprio proveito, né? Então, essa pessoa ela não está buscando o proveito do coletivo, ele quer o proveito dela. E às vezes, algumas pessoas achando que ao se isolar, ela vai ser beneficiada e acaba ela enfraquecendo, né? Porque a igreja, ela é o corpo de Cristo, como foi enfatizado. Se cortar, né? Vamos citar o exemplo aqui, pastor Ziel. A mão, né, faz parte do corpo. Então, imaginemos que um dedo do corpo é cortado e tirado para fora do corpo. O que é que vai se perder? Vai ser o resto do corpo mesmo deficiente ou um dedo? Verdade. Ou certo dedo, né? O dedo que vai apodrecer porque está fora do corpo. Então, uma pessoa que está fora do corpo, ela vai acabar apodrecendo, vai acabar enfraquecendo e perdendo a vitalidade espiritual. Então, por que, né, da importância da unidade, da igreja estar unida em oração, né? Está em um só propósito. Porque, glória a Deus, quando a igreja está junta num só propósito, todos são fortalecidos. A liderança da igreja, cada família que pertence à igreja, ao corpo de Cristo é fortalecida, as crianças, na verdade, no coletivo todos, né? A bênção alcança a todos. Então isso é muito importante, a oração coletiva. Por outro lado, pastor Ziel, tem algo que Jesus enfatizou, que não contradiz o aspecto da oração conjunta, mas Jesus falou sobre a oração particular também, né? A oração secreta.
que é aquela de Mateus capítulo 6. Essa oração pessoal e particular também é muito importante, não é isso, pastor Aziel? Mateus 6, que Jesus fala, né? Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que vem em secreto, né? Ele te recompensará publicamente. É muito importante também, ao mesmo tempo que tem a oração coletiva, onde todos se reúnem, mas é importante a oração pessoal também, no particular. Não é isso, pastor Aziel? Isso, até porque, pastor, tem oração, principalmente para nós, tá ouvindo? Tá ouvindo? Ah, então eu acho que deu problema aí. Põe o fone. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Se você está ouvindo, irmão, coloca aí que está ouvindo os dois, para que a gente entenda. Não tá, né? Então eu acho que o problema é aí, viu, pastor? Melhorou agora? Ah, tá. Agora sim. Tá me ouvindo? Eu estou ouvindo o senhor. Melhorou agora? Eu estou ouvindo o senhor. Só preciso que o senhor me ouça. Tá ouvindo? O senhor está me ouvindo? Eu estou ouvindo o senhor. Ah lá, o irmão está ouvindo. Ele está ouvindo. Eu acho que o problema é aí com o senhor aí, viu? O irmão colocou amém que está ouvindo. Olha lá, ok. O irmão colocou ok. Então quer dizer que eles estão nos ouvindo. É só o problema entre eu e o senhor aí. A comunicação. Olha lá, estamos ouvindo os dois. Mas eu vou completar aqui com o pastor Isaac, meus amados irmãos, disse, até que ele arrume lá. Tem oração Amém. que não dá para a gente fazer no meio do povo. Tem oração, o pastor Isaac, qualquer líder, que não dá para fazer no meio dos irmãos. A oração pastoral, ela existe assim. Uma oração com os irmãos e a oração entra no seu quarto e fecha a porta. E fala em secreto com Deus, porque tem oração que ela é particular. E o pastor Isaac, ele citou algo muito lindo, muito importante. E, por exemplo, eu vou orar. Senhor, abençoa o filho da irmã fulana, que está nas drogas. Que o Senhor venha ter misericórdia dele, e não sei o quê. Eu acho que essa é uma oração fofoqueira. Né? Porque tem... Você falar o nome da pessoa ali na igreja é em secreto com Deus. Então, essa oração tem que ser individual, né? O irmão entrar no quarto, o irmão bem baixinho falar com Deus. Então, existe a oração que eu tenho que fazer sozinho, no meu quarto. Eu, pastor, o senhor, qualquer, né, líder, alguém, irmão, em particular com Deus. E tem oração que nós temos que fazer com a igreja, não tem como. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa a tua família, né? Repreende todo mal, amém. Mas tem oração que a Bíblia é tão linda, tão clara, que não deixa dúvida. É verdade, não deixa dúvida. A Bíblia ela é muito linda, ela é muito... É uma essência que traz para a gente que não dá. Quer ver? Eu estava com um versículo aqui que diz assim... Eu vou ver se é 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Assim, aproxime-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de receber a misericórdia e encontramos a graça que nos ajude no momento de necessidade. Né? Essa oração é aquela oração que nós vamos orar na casa de alguém, sobre a necessidade daquela pessoa. Né? E tem oração que nós vamos orar para a igreja, com a igreja. E tem aquela oração
que é secreta sacerdotal. E eu não consigo, não marquei aqui, pastor. Eu não marquei na minha Bíblia aqui, mas a oração de Hebreus. A oração, ela individual, há uma intimidade muito Hebreus grande 4:12. quando nós vamos falar de alguém para Deus ter misericórdia daquele alguém. Por que essa oração ela é muito gostosa? Porque é uma oração o qual mostra o amor daquela pessoa para com aquela outra que ela está pedindo. E isso para Deus é um socorro, que é a oração intercessória, né? De intercessão. Então é uma oração muito poderosa quando a gente vai orar pela vida de alguém. Às vezes o Senhor esquece de orar pela gente mesmo, mas Deus nos abençoa. Porque o Senhor fala, não, ele orou pelo próximo, né? A necessidade dele eu já sei. Então é muito eficaz essa oração isolada e Deus ouve de uma forma muito linda no teu quarto. Mas, pastor, só no quarto, aonde você tem sossego. Porque a oração ela é concentração. Ela é uma comunicação. Se o senhor ora, não, por exemplo, então o cachorro late, a pessoa grita o outro, alguém grita o nome do senhor, não há uma ligação, não há uma comunhão naquela oração. E a oração é comunhão. Então, muitas das vezes, quando Deus fala, entra no quarto, fecha a porta, é para não ter. É você e Deus, no secreto, e que ninguém te atrapalhe aquela oração. Não é verdade? Está com o senhor a palavra. Né? Glória a Deus. Pastor Ziel, para nós caminharmos aqui, né, para o final dessa live, aleluia, eu gostaria de direcionar aqui, o nosso tempo passa bem rápido, né? O Senhor trazer uma palavra final para o povo de Deus que está conosco ouvindo nesse momento, né, sobre oração, o que o Senhor teria a dizer para os irmãos, as pessoas que estão conosco assistindo essa live, para a gente caminhar aqui para o encerramento nesta noite. Amém. Eu vou aqui mencionar rapidamente para os irmãos, que eu sei que tem muitos que estão ligadinhos, mas e às vezes tem algo a fazer. Eu vou aqui, Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 8. O livro de Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 8. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoas que receberá coisas alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é estável em tudo o que faz. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque, amado, eu quero dizer para você que a falta de sabedoria é um pouquinho mais de oração. Ela vem, sabedoria vem porque a sabedoria não é do homem, sabedoria é de Deus. E ela é algo gratuito de Deus para o homem. Né? Então o Senhor ele deixa bem claro, peça a Deus que vos será dado livremente para você. De boa vontade, quer dizer, é de coração que vai lhe ser concedido aquilo. Peça, porém, com fé, porque você orar por orar não vai resolver. Quando o Senhor diz assim, peça, porém, com fé, porque se você pedir algo sem fé, não vai agradar a Deus. Mas quando você pede com fé, sem duvidar, pode ter certeza, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Tem mente dividida. Ele anda pelo vento.
Não pense como tal pessoa, o Senhor está dizendo, que receberá coisa alguma do Senhor, porque não vai receber se pedir sem fé, com a mente dividida, porque a nossa mente tem que ser a mente de Cristo. Meu Deus. É estável em tudo que faz o homem que ora. É bem-sucedido em tudo que faz o homem que ora. É bem consigo mesmo o homem que ora. O estresse, ele vem pela falta de oração. Aleluia. Porque o estresse, meu amado, ele é, na psicologia ativa, a falta de comunicação, de se abrir. Quando você fala com Deus, você abre o teu coração, você abre, rasga o teu coração perante o Senhor, você está contando para Deus. Então, Deus é um dos maiores psicólogos que existe, ele vai te curar, porque você entrou no consultório. Entende? Quando você abre a porta do consultório e vai falar com ele, o primeiro que vem te atender é o Senhor. Então, o estresse, o nervosismo, a ira, a raiva, o rancor, tudo isso é curado. Por quê? Porque ali há uma mente dividida. Mas quando você fala com Deus, tudo isso é sanado através da oração. O teu bem-estar só acontece através da oração. O bem-estar de qualquer ser humano só vai acontecer através da oração. Não existe, eu costumo dizer que não existe psicólogo para crente, porque Jesus é um dos maiores psicólogos que existe. Tanto mas pastor, é que não sabe que é irmão, uma pessoa que conversa com Deus, ele não anda depressivo. Uma pessoa que fala com Deus, ele não anda estressado. Uma pessoa que entra na sala do trono, jamais vai ter dia ruim. Mas o segredo é, primeiro, abrir a porta pela manhã para poder falar com o papai. Entregar seu dia na mão dele. Eu disse isso no início da live, vou voltar a dizer de novo. Quem não ora 10 minutos, perde 24 horas. Agora, quem ora 10 minutos, ganha 24 horas. Aleluia. Amém? Que Deus abençoe, pastor Isaac. Eu, só para finalizar aqui, Salmo 4, versículo 3. Glória a Deus. Descanse no Senhor. Aguarde, aguarde com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros e nem com aqueles que maquinam o mal. Porque o seu com o que maquina o mal. Ponto. Aqui terminou. Porque o fim desse já estão traçados. Né? E Deus é aquele que ouve tudo em oração. Amém, pastor Isaac? Está com o senhor aí a palavra. Maravilha. Maravilha, pastor Zé. Palavra muito importante para os nossos corações nessa noite. Aleluia. Quero agradecer de coração mesmo, pastor Zé, porque tem sido canal de Deus, inclusive para algumas pessoas que estão conosco neste momento aí, e precisa, né, de ouvir essa palavra de Deus que cada um está ouvindo nessa noite. Meus irmãos, nós já vamos encerrar com uma oração final. Antes, porém, da ação, eu gostaria de pedir para o pastor Ziel informar para os irmãos, os ouvintes, aqueles que estão acompanhando essa live, o endereço da Assembleia de Deus, Ministério Unção de Efraim, glória a Deus, neste momento, para ele informar, né, e falar também os dias de culto, para aqueles que estão acompanhando, que ainda não conhecem, para poder conhecer também esse ministério, que tem sido uma bênção de Deus aqui nessa região. Pastor Zé. Amém, pastor. Obrigado por essa oportunidade. Amados irmãos da Unção de Efraim e todos vocês que estão ouvindo, você que não crente, você espírita, não importa a tua religião, eu convido você, culto na quarta, na sexta e no domingo. Escola dominical nesse domingo às 9 horas da manhã.
Eu quero aqui agradecer todos os irmãos da Adeunção de Efraim, Franceildo Moraes, eu vi, a nossa irmã Luciana Souza, nosso irmão Cláudio, eu vi por aqui, né? Eu vi vários dos irmãos, mas todos da Adeunção de Efraim. Que Deus abençoe vocês, que Deus continue guardando os passos de cada um. Tenha certeza que Deus ouve a tua oração, viu? Deus ouve a tua oração, por mais simples que seja. Se é feita de coração, Deus tem ouvido. E Deus vai te conceder a graça que você precisa. Viu? Franceildo Moraes, beijo no coração, meu querido. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu quero mandar meus parabéns aqui, pastor Isaac, o nosso irmão Cláudio Souza, membro aqui da igreja. Está completando aí mais um ano de vida, é o esposo da nossa irmã Luciana Souza. Cláudio, Deus abençoe, meus parabéns para você. Receba aí o parabéns da igreja, viu? De todos os obreiros aí, em nome do Senhor Jesus, tá bom, meu querido? Deus abençoe. Ô, glória. Tá com o senhor aí agora. Maravilha, parabéns aí para o nosso irmão, né? Pastor Zé, muito obrigado por essa noite, né? Tirar aqui esse tempo conosco para compartilhar essa palavra. Que Deus abençoe os irmãos da Unção de Efraim também, o povo de Deus aqui do Ministério de Pedra Fundamental, os demais pastores que acompanharam essa live também. E nós vamos, neste momento, queridos, fazer uma oração aqui no final. Glória a Deus, orando e apresentando cada pessoa, também alguns que estão enfermos. Vamos orar por cada pessoa. Vamos apresentar a irmã Maria também. Eu quero pedir para o pastor Zé levantar essa oração neste momento, encerrando essa live nessa noite, em nome de Jesus. Amém, pastor? Amém. Pastor, que tem outra oportunidade que o senhor abre, que eu gostei desse negócio aí, viu? Eu gostei. Vamos orar a Deus. Meu Deus e meu Pai, eu oro, Senhor, agora pelos ouvintes desta live, pela vida de cada um membro da Pedra AD, Pedra Fundamental, Senhor, do pastor Isaac, que está na liderança daquele trabalho. Meu Deus, todos aqueles que entraram nesta live, Senhor, abençoa eles, derrama sobre eles a tua graça. Senhor, segura eles debaixo das tuas mãos, atenda, Senhor, a necessidade de cada um dos teus filhos. Meu Deus, eu também peço, Senhor, pela vida de cada um da Unção de Efraim, todos os teus filhos. Senhor, guarda debaixo das tuas mãos. Agora, Pai, peço também pela vida do pastor Isaac, pela vida da esposa, dos filhos, que o Senhor dá paz, saúde, que o Senhor venha abençoar o ministério do teu filho com toda sorte de bênção. Porque o Senhor é Deus e o Senhor conhece o nosso coração e sonda o nosso deitar e o nosso levantar. Pai, o que seria de nós sem a tua misericórdia? O que seria de nós sem a tua graça, Senhor? O que seria de nós sem o teu Espírito sobre nós? O que seria de nós se o Senhor não tivesse nos chamado? Mas o Senhor nos chamou, nos escolheu, nos separou e nos ungiu para fazer, Senhor, a tua obra. E eu peço agora, meu Deus, que o Senhor alcance toda a família dos teus filhos. Toda a família, Senhor. Toma conta desse bairro, dessas ruas. Toma conta, Senhor, dos vizinhos. Eu peço, Senhor, que eles sejam alcançados pela tua misericórdia. Senhor, abençoa. Eu te louvo pela vida do nosso irmão Cláudio, que completa mais um ano de vida, que as tuas mãos continuam sobre ele. E muito obrigado por ele colher mais uma flor do jardim, porque o Senhor até aqui nos ajudou. Em nome do Senhor Jesus. Graça e paz a todos. Que Deus abençoe. Viu, pastor Isaac? Deixa eu tomar água aqui que eu estou com a garganta seca. Deus abençoe. Que Deus venha derramar toda a sorte de bênção na vida de cada um dos Graças a Deus. Queridos, Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Pastor Ziel, obrigado, meu querido. Deus abençoe todo o povo de Deus, também da AD Pedra Fundamental e da AD Unção de Efraim. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, Deus abençoe. Obrigado, pastor Isaac. Foi bom.